Amigo, as eleições começaram. Ontem nós tivemos o primeiro debate transmitido pela Bandeirantes. E aí, gente, aconteceu de tudo. E, como falou bem o nosso Zé Inácio, estamos aqui no TSE, no coração da eleição de 2004, já para levar para você todo esse clima, como é que vai acontecer, toda a cobertura de O Antagonista, para te deixar por dentro de tudo que vai acontecer nesse ano, um ano importante, como eu já falei várias vezes aqui no meu dia. Essa eleição municipal é a eleição mais importante da história. Ontem nós tivemos o primeiro debate promovido pela Band. Aconteceu de tudo. Em São Paulo, houve até candidato que ensinou que o outro cheirava cocaína. Houve também lá em Teresina, lá no Piauí, um candidato batendo em outro. Houve agressão física. Enfim, vamos aqui falar em detalhes sobre o que aconteceu ontem no debate em São Paulo. Primeiro confronto direto entre Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e José Luiz da Atena. Matheus, solta por gentileza o primeiro trecho do debate que aconteceu ontem. Basicamente aí há um desafio em relação a uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de 2010. O próprio Boulos, ele publicou essa decisão nas redes sociais. Matheus, coloca na tela, vê se a gente consegue colocar essa decisão rapidamente. Tá aí. Ó, a manifestação aí, inclusive, o desafio do Boulos. Por que o Boulos fez esse desafio? Por um motivo muito simples, porque o Marçal falou durante o debate o seguinte: olha, se tiver uma condenação em meu nome, eu deixo a disputa eleitoral. E aí o Boulos, ele aceitou o desafio e publicou a decisão contra o Pablo Marçal. Deixa eu trazer o nosso Rodolfo Borges. Rodolfo, ontem você acompanhou esse debate até 1h da manhã, você ficou comigo de plantão, e olha, amigo, aconteceu de tudo. Né, Rodolfo? Seja bem-vindo mais uma vez ao Meio Dia em Brasília, meu querido. Pois é, Wilson, o Marçal apimentou ali as coisas, né? Vou fazer uma análise geral, assim. O da Atena acho que decepcionou, né? Porque ele aparece em algumas pesquisas na terceira posição por causa da notoriedade, mas ele se enrolou ali, ele foi muito prolixo, na hora de perguntar não perguntava, fazia comentário. Ele queria bater no Nunes, mas não teve oportunidade no início, aí tinha que falar pro Boulos, ele bateu no Nunes mesmo assim, não conseguiu perguntar pro Boulos, ficou confuso. E o Marçal tumultuou. Depois, né, destaque-se isso, né, depois de levar uma humilhação, né, ele passou por uma humilhação da Tabata Amaral ali, que expôs que ele não sabia de alguns assuntos de São Paulo, botou essas questões criminais na mesa, né, e aí depois começou a atirar para todos os lados. E aí, como você destacou, né, numa análise que está publicada lá no Antagonista, né, o antagonista.com.br, vão lá acessar a análise do Wilson, a Tabata também, de quem menos se esperava ali, né, naquele meio dela e do Ricardo Nunes, principalmente, mas ela também partiu para cima do Ricardo Nunes com uma questão pessoal, de alegação de agressão doméstica, né? Então, assim, todo mundo meio que sujou a mão ali, talvez com um pouco de exceção do prefeito Ricardo Nunes, que é quem está na mira, né? É o principal ali que estava no alvo, e aí não tinha muito também que ficar atacando os outros, ele teve mais que se defender durante o debate, né? Então, foi um debate muito tumultuado, e como eu falei agora há pouco, aconteceu absolutamente de tudo. Matheus, coloca por gentileza a segunda parte do debate. Esse foi o trecho mais tenso do debate, né? Porque de uma vez só, o Pablo Marçal disparou um monte de frases de efeito, de expressões de efeito, para-choque de comunista, plateia kids, enfim, falou de tudo. E aí, obviamente, né, Rodolfo, esse foi o trecho mais intenso, mostrando que esse talvez seja um embate que ele vai acontecer mais vezes. Já era um embate prévio, por quê? Porque Tabata Amaral já trocava farpas com o Pablo Marçal nas redes sociais em outras situações, mas dessa vez houve um confronto ao vivo entre os dois. Rodolfo, qual é a tua análise desse momento? Quem saiu ganhando, Pablo Marçal ou Tabata Amaral? Depende de onde a gente olha, né, Wilson? Do ponto de vista político, quem ganhou ali ao vivo foi a Tabata, porque ela expôs que o Marçal não sabe dos projetos da cidade e que tem um passado que o condena, criminalmente, inclusive, né? Como ela já tinha exposto, quando respondeu a ataques, críticas que ele fez a todos os outros pré-candidatos, ainda eram pré-candidatos, o Marçal ficava atacando todo mundo. E aí a Tabata, que precisava também aparecer, porque nas pesquisas não está entre os principais, né, os dois principais, aí ela foi
digamos, respondendo, dando corda para ele, né? E aí ficou um bang-bang. Ela agora deu um checkmate ao vivo. Só que esse checkmate ao vivo, ele não vale nada para o público do Marçal, que vai ter contato com os conteúdos que ele já publicou. Ele fez os recortes dele, e nos recortes dele, no qual ele chama ela de adolescente, que ela tem que amadurecer, e vai atacando todos os outros candidatos. Nesses recortes do Pablo Marçal, ele fica muito bem. Então, assim, vale para ele esses disparos, porque ele vai colher fruto disso, né? Estou escrevendo uma análise sobre o Pablo Marçal nessas eleições para publicar amanhã no Antagonista, faço aqui o meu merchan, porque o que eu estou antecipando é o seguinte: ele não é uma figura para ser desprezada nesse ambiente, porque, de fato, a campanha tem muito de concorrência nas redes sociais, e aí ele já mostrou que ele é muito eficiente. Então, já está circulando esse vídeo com o recorte dele, que é um vídeo em que ele ganhou. Então, assim, para mim é o seguinte: a Tabata ganhou no ao vivo, mas quem está faturando depois é o Marçal. É uma diferença muito grande, né, Rodolfo, entre o ao vivo e o gravado. Vamos ao último trecho do debate desse compilado feito carinhosamente pelo nosso Matheus Rodrigues. Vejam aí que o Datena teve uma treta, né, teve uma discussão com o âncora do debate, né, o Eduardo Eneg, colega lá da Bandeirantes, né, não gostou muito de ser interrompido, que era, inclusive, né, o Rodolfo, era uma dúvida que a gente tinha nesse debate, né, como é que o Datena iria se comportar, porque agora ele sai da figura de apresentador, ele sai da figura de franco-atirador e agora ele vira vidraça. Então, há esse problema, há uma diferença. Agora, só para terminar, para te entregar para esse último comentário, Rodolfo, esse debate da Band ele foi bem quente, e ele me lembrou aqueles debates dos anos 90, que não tinha regra de absolutamente nada, Jânio Quadros versus Maluf versus Lula, enfim. Confesso que, assim, como entretenimento foi gostoso, mas para tirar a dúvida do eleitor, foi horrível, né? Foi divertido e trágico, né, Wilson? Vamos resumir assim. O do Datena foi angustiante, em especial o Datena, assim, fiquei angustiado com o desempenho dele, porque ele estava, assim, desnorteado, né? Ele, inclusive, essa hora que apareceu ali, que ele tinha que perguntar para o Boulos, mas ele queria ter batido no Nunes, e aí ele ficou batendo no Nunes, e acabou o tempo de pergunta dele, não tinha o que perguntar para o Boulos começa a falar, aí depois volta para o Datena, e assim, caótico. O Boulos se beneficiou, porque o grande alvo desse debate foi o Ricardo Nunes, né? Mas já ficou claro que tem questões aí que vão voltar sempre. Sempre que ele tentar machucar algum outro candidato, vai vir André Janones e Venezuela, né? O Boulos disse que já se explicou sobre os Janones, não se explicou. A gente até compartilhou ontem lá no nosso X, no perfil. Quem quiser, busca lá também no Antagonista. Que o Boulos não conseguiu explicar esse voto em que ele era o relator do caso do Janones, da rachadinha no Conselho de Ética da Câmara, né? E ele deu lá uma enrolada para dizer que não, que o Janones não tinha sido gravado falando em rachadinha durante o mandato atual e, portanto, ele não poderia ser implicado por isso, né, ou perder o mandato por quebra de decoro. Mas ele fez um exercício muito grande ali nesse relatório para salvar o Janones, e ele vai ser cobrado por isso durante toda a campanha, assim como vai ser cobrado pela Venezuela. Mas nesse primeiro debate, como o foco foi muito Ricardo Nunes, o Boulos acabou se dando bem. O máximo que teve foi o Datena tentando bater nos dois ao mesmo tempo, e aí o Boulos aí ficou mais fácil para ele ali, né? Então, assim, o resumo desse debate, como você mesmo já publicou no Antagonista, é difícil dizer que isso é muito relevante, né? Nem todo mundo assiste. O que vai valer agora são os cortes que os próprios candidatos vão espalhar pelas suas redes. Agora, já ficou claro que, né, do ponto de vista de uma análise política mais seca, né, o Nunes vai ter que se defender, o Boulos vai tentar se manter nessa disputa com o Nunes, são os dois principais candidatos. Eu faço uma aposta aqui de que o Datena, com esse desempenho, vai cair nas pesquisas e provavelmente o Pablo Marçal deve subir, porque vai aparecer mais. Porque é isso, ele é o outsider, já conseguiu se estabelecer já, tá claro desde ontem, como o outsider da campanha em São Paulo. Olha, e para dizer que isso não foi uma exclusividade de São Paulo, no Piauí, teve até candidato que deu cabeçada no outro. Matheus, solta, por gentileza, o trecho do debate lá no Piauí. O senhor tem 1 minuto para a réplica, candidato. Candidato Francinaldo, o senhor tem 1 minuto. É isso. Não, eu estou dizendo. Não. Estou dizendo que ele ficou me
favor, candidato. Por favor, doutor Pessoa, por favor, para o seu local e o candidato Francinaldo também. Por favor. Francinaldo, você tem 1 minuto para a réplica. Se você não entendeu, quem deu a cabeçada foi o atual prefeito de Teresina, o doutor Pessoa. E quem levou a cabeçada foi o Francinaldo Leão, do PSOL. Rodolfo. Não vale, né? Não dá. Assim, eu também teve uma falha, eu acho, da organização do debate, né? Que permitiu que os dois ficassem tão próximos. O prefeito de Teresina alegou que estava sendo cuspido pelo adversário, e aí foi afastado desse jeito, mas desde o início, se você pegar para ver esse trecho do debate, os dois se aproximam e o doutor Pessoa fica empurrando o adversário desde o início. E aí eu vou voltar à palavra angustiante, porque assim, se a gente, né, quem assistiu ontem ao debate em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, ficou incomodado, esse do Piauí, assim, de Teresina, lamentável, assim, porque nem o prefeito conseguia defender o seu governo, a sua gestão, nem o adversário conseguia atacar ela direito, assim, faltou eloquência para os dois, assim. É difícil entender o que o prefeito doutor Pessoa falava enquanto defendia a sua gestão na saúde. Ele não conseguiu fazer isso direito e acabou que, assim, acho que é inevitável que a coisa fosse partir para o físico, porque na oratória ninguém ali estava ganhando nada.